quando eu falo para o meu cliente que ele tem medo do sucesso, que ele está se sabotando, eu acho que assim como você, né, deve ficar espantado. Como assim? Como uma pessoa pode fazer mal para ela mesma? Pois é, gente, o nosso cérebro, nós conhecemos muito pouco, né, realmente do que ele é capaz. E a gente sempre faz essa correlação, e vocês já devem ter visto aí pela internet, de um iceberg, né? O que a gente vê realmente é o que está para fora da água, né, da linha do mar, que é uma coisa muito pequenininha, né? Então, assim, o que nós sabemos hoje do nosso cérebro, do que ele é capaz, é pouco. Realmente, a gente está todos os dias aprendendo, é uma carreira, a neurociência, a física quântica, que está, assim, todos os dias novas descobertas. O que eu falei ontem, hoje pode ter realmente já mudado, tem uma nova descoberta. E quando a gente fala de sabotagem, é realmente como se você tivesse um inimigo convivendo com você. E esse inimigo, quando você não sabe, você acha que ele é amigo, né? Você tá ali do lado, conversando, tá tudo bem, essa pessoa viaja, sai com você e de repente, um belo dia, você descobre que essa pessoa estava arquitetando pelas suas costas. Assim é o cérebro, né? Quando você não se autoconhece, quando a pessoa ela procura empurrar para debaixo do tapete os problemas, os traumas, as raivas, a impulsividade, as perdas, né? Ela repete ciclos, né? Entra no emprego, perde, ganha dinheiro, perde. Se ela não olhar para frente, esses ciclos, olhar de frente, esses ciclos repetitivos, fica complicado ela conseguir superar esses mecanismos sabotadores. Deixa eu explicar para vocês como é que o cérebro funciona. O cérebro, ele funciona praticamente como uma balança, né? Então imagina uma balança de 2 pratos. O objetivo dessa balança não é fazer isso, nem isso. É ficar sempre assim, equilibrada, que a gente chama de homeostase. Só que o que acontece com o cérebro? Para ele atingir essa homeostase, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto que ele economiza energia, que é esse o objetivo do cérebro, economizar energia para garantir a sua sobrevivência. O que acontece? As coisas que vão sendo colocadas no prato para dar esse equilíbrio nem sempre são coisas boas, né? Quando você tem autoconhecimento, você vai colocando coisas boas no prato, de cá e de lá até equilibrar. Só que o cérebro, ele não identifica o que é. Então, se você coloca comer demais, beber demais, fumar demais, ele vai dando o equilíbrio, porque para ele o equilíbrio é isso. E aí quando você começa a tirar essas coisas, fazer dieta, começar a fazer atividade física, parar de fumar, vai desequilibrando a balança e ele fica desesperado. E aí vem um mecanismo de sabotagem, que é o quê? O cérebro fica o tempo todo puxando a balança, falando para você, vai comer, para de fazer exercício, come mais, fuma mais, e aí você fica com aquilo te atormentando e é muito mais forte do que você, essa vontade química do cérebro, né? Da mesma forma, você tem alguns traumas, né, que disseram que quando você tem sucesso, muito sucesso, você vai perder tudo. Então é uma pessoa que tem um histórico familiar de perder tudo. Então essa pessoa, ela tá assim, né, ela começa a ter sucesso, vai chegando num ponto de equilíbrio que seria um novo cérebro. Ela fala assim, não, esse não é o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o fracasso. Então ela começa a fazer coisas e agir, chegando, por exemplo, atrasado, gritando com as pessoas, fica distraída, acaba tendo um acidente no trânsito, enfim, coisas que não poderiam acontecer, chega atrasada para uma entrevista de trabalho, que você vai falar assim, não, imagina, eu jamais faria isso. Olha, claro, conscientemente não. Se você souber que você tem uma entrevista e que o trânsito em São Paulo você precisa de no mínimo 2 horas, você sai com 3 horas. Para não ter essa desculpa. Se você sabe que precisa estudar para uma prova, você não vai falar, ai, deu azar, eu errei, ai, puxa, o meu patrão me mandou embora. Não, você não se atualizou, você não entregou resultado, você não fez o que tinha que fazer, o que foi acordado. Então as pessoas sempre costumam, as que sofrem de autossabotagem, culpar os outros, né? O outro é que é culpado pelo fracasso, o outro que é culpado pela pobreza, o outro que é culpado pelas faltas, quando na realidade essa pessoa ela tem que prestar atenção que é ela que está dando o equilíbrio. Ela acha que o equilíbrio para ela é 1000. Então quando ela começa a passar para 5.000, a coisa começa tendo que colocar mais coisas nesse pratinho para equilibrar de novo nos 5.000, porque ela tinha 1000.
agora começou a crescer, começou a aparecer, vai dar um desequilíbrio natural para o cérebro. Tá vendo essa mão aqui que tá para baixo? Você precisa começar a colocar coisas boas aqui, tirar as crenças que estão muito pesadas para você voltar a se equilibrar com o sucesso. Não é que você vai perder sucesso, mas você começa a puxar coisas de não ter medo do sucesso, não vou perder tudo, ou traumas, né, que as pessoas sofreram na infância, como eu recentemente postei, que ficam na cabeça da pessoa até a fase adulta. Eu não tô querendo falar para você esquecer o que aconteceu no passado, não é isso, nem empurrar para baixo, mas é olhar para o passado e naquela época você era de fato uma pessoa indefesa. A pessoa que fez aquele mal para você marcou, só que hoje você tem que lidar de uma forma diferente, isso não vai acontecer mais e é uma coisa que você tem que ultrapassar. Vou dar um exemplo típico, né? Eu tenho medo de barata. Por que eu tenho medo de barata? Alguma barata já comeu alguém, devorou alguém, para você ter um medo tão grande de um inseto, né? Mas isso é o quê? Lá na infância, coisas que os pais falavam sobre as baratas. A barata na mamadeira, alguma coisa assim. E vem esse trauma que você tem que trabalhar, você tem que enfrentar. Poxa, é só uma barata. E bater ou, enfim, passar um aerosol, alguma coisa assim. Então, enfrentar esses medos agora como um adulto é a melhor coisa que você tem a fazer. É difícil? Claro que é difícil, né? Tem horas que eu vejo uma barata que eu saio voando, morro de medo, quero mudar de país, né? Mais ou menos assim. Só que você tem que encarar que isso é um adulto, né? Uma pessoa que agora pode enfrentar aquelas coisas que lá na idade, quando era jovem, quando era uma criança, era quase impossível. Então, o importante para você é entender o seguinte: você tem que olhar para o passado, olhar esses traumas, olhar por que você tem essas reações, por que você faz coisas incoerentes ou idiotas, que você fala assim, por que eu fiz isso? Né? E começar a entender que nada é por acaso. Nem o seu atraso, nem você não entregar resultado, nem as brigas que você tem, nem as insatisfações, qualquer coisa que acontece na sua vida, nada é por acaso. A sua mente inconsciente promoveu. Ou ela promoveu uma coisa boa, os encontros, ela favoreceu, ela estava aberta, ela captou, ou ela realmente vai te sabotar. Ela vai buscar condições que façam o teu cérebro voltar para o equilíbrio, nem que seja uma coisa negativa. Se você não conseguiu entender, me manda aí um e-mail, tá aqui para você, e eu explico melhor.